Atenção, a bola vai rolar. Vem aí, mais um show de bola do verdadeiro e único tricolor. Cláudio Cotti. É tudo nosso. Boa noite, galera tricolor ligada aqui na Rádio Flu, a Rádio Canal Fluminense, no programa mais inteligente do futebol brasileiro, Panorama Tricolor e sua equipe panorâmica, comandada por Paulo Roberto Andel, com Renato Ram, com o Tiba, também o mestre cervejeiro Lúcio Bairral e na sempre presença ilustre do nosso querido Seu Limão. Na interatividade, Érica Matos. Você pode participar pelo facebook.com/radioflu.canal Fluminense ou então pelos canais do Panorama Tricolor, no panoramatricolor.com.br, no Twitter do Panorama Tricolor e também nas redes sociais, sempre Panorama Tricolor, começando aqui no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, Tribo 12, nossa tribo é o mundo, e também do nosso querido Mondane. Já eu vou falar uma nova empresa parceira aqui da nossa rádio, que também vai fazer um monte de parceria com Panorama Tricolor. Já vamos conversar aqui com o diretor panorâmico Paulo Roberto Andel e vamos anunciar também mais um parceiro do Panorama Tricolor, que já faz a parceria com o nosso Papo de Arquiba e vai também participar do Panorama Tricolor. Um grande abraço para vocês que estão ouvindo aqui e eu vou começar dando boa noite para ele, o panorâmico Paulo Roberto Andel. Boa noite, Cote, boa noite, amigos da Rádio Panorama Tricolor, Canal Fluminense. Não nos faltam assuntos, né? Não nos faltam assuntos porque... além das especulações, além da torcida que ainda se mantém com a sua pequena chama de esperança, apesar do fato do time do Fluminense sucumbir a cada dia, apesar das declarações cada vez mais estapafúrdias de jogadores, não falta assunto. Então nós vamos falar das coisas do Fluminense e vamos continuar mantendo nossa postura aqui de torcer, mesmo que nem sempre os olhos nos digam que essa torcida vai dar em alguma coisa. De qualquer maneira, somos torcedores e assim continuamos, não é? É isso aí, esse é o Paulo Roberto Andel, panorâmico. Na pauta de hoje, vamos falar sobre o jogo do Fluminense com o Corinthians, das nossas remotas chances de ir para o G4 e Libertadores, de declarações dos jogadores e dirigentes do Fluminense. Vamos falar também da nova camisa número 3 verde e também dos números dos artilheiros tricolores. Você ligado aqui também vai ficar sabendo do lançamento do livro do nosso grande amigo Garcês sobre o eterno presidente Francisco Horta. E se prepare, galera, que final do ano tem festa, torcedor tricolor. É a festa da torcida fiel tricolor. O meu boa noite hoje agora vai para Lúcio Bairral, mestre cervejeiro. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Cote. Boa noite, ouvinte. Temos muito assunto para falar, alguma coisa sobre o futebol carioca também. Um destaque que o Montenegro falou que em 20 anos é a primeira vez que ele é oposição e ele dorme tranquilo. Eu falei, nos últimos 20 anos o Botafogo mais definiu ele era a situação. Então ele também é um dos responsáveis por o Botafogo estar nessa situação. Então ele não tem nada que dormir tranquilo. Infelizmente, um co-irmão, o futebol carioca fica cada vez mais pobre sem o Botafogo na primeira divisão. Tá aí o boa noite do Lúcio Bairral, preocupado com o pessoal de General Severiano. Vamos passar agora a bola para ele, grande escritor, nosso querido Tiba, Paulo Tiburcio, mais conhecido como Tiba. Alô, Tiba! Alô a todos, boa noite, saudações tricolores. Bom, no programa anterior já tínhamos outras expectativas em relação ao Fluminense. Em 2 jogos tudo foi por terra. Então agora vamos pensar aí, pelo menos eu acho que é o que deveria ser feito, pensar em termos de reformulação do Fluminense para o ano que vem, porque esse ano a gente vai discutir, né, nossas chances do G4, mas eu acho que esse ano, infelizmente, para o Fluminense já acabou.
Legal, quero deixar, antes de chamar o meu amigo Renato Ram, deixar um grande abraço para o Rodrigo César Rhodes e também para o Marcos Vinícius Caldeira, que estão a trabalho viajando, mas na próxima semana estará aqui compondo novamente a mesa do Panorama Tricolor. Não fala isso, os caras estão trabalhando. Renato Ram, vindo diretamente de Niterói, Terra Boa, Nikite, que beleza, maravilha, espetáculo, Renato Ram. Boa noite, Renato. Boa noite a todos da mesa, boa noite, ouvintes. Niterói é maravilha mesmo, o que atrapalha é a ponte. Então, 1h30 de Niterói aqui não é muito fácil, não. Hoje vamos discutir muitas coisas, eu concordo com o Tiba, está na hora de pensar na reformulação da equipe, mas mudar muito, não é mudar pouco, não. Tá aí, rapaz, o Lúcio também, o nosso querido Renato Ram, querendo mudar muito. Vamos abrir os trabalhos então? Tem uma ligação aqui que é de longe, cara, que falou que ia ligar hoje, é o Peca, lá da Finlândia, ouvindo o Panorama Tricolor, o Paulo Roberto Andel. Ele disse que tem vergonha de falar ao vivo, mas daqui a pouco a gente tenta arriscar trocar umas palavras com ele aí. Paulo Roberto Andel, boa noite. Vamos começar falando de Fluminense e Corinthians, o Paulo Andel. Depois de amanhã, aliás, é no domingo o jogo, Fluminense e Corinthians, é vencer ou vencer. Lembrando aí o nosso querido presidente Francisco Horta, que receberá uma grande obra escrita pelo nosso amigo Garcês, com prefácio do nosso querido Paulo Roberto Andel. Que beleza, hein, Paulo? Cote, essa é a parte mais legal do final de semana, né? A gente vai falar disso mais tarde, mas enfim, é fantástico poder trabalhar com o Garcês, poder trabalhar na mesma editora que o Garcês. O presidente Horta, ele merece todas as loas possíveis, porque esse homem, o que ele fez pelo Fluminense, mesmo para aqueles que, enfim, indicam problemas de gestão quando aconteceu no final do mandato dele, é bom que se diga, durante 2 anos o Fluminense foi o time mais famoso do mundo, graças ao empenho pessoal do presidente Horta, e que bom que ele está recebendo essa homenagem em vida, né, com saúde, lúcido, podendo desfrutar do carinho, do amor que os seus fãs, que os seus admiradores fatalmente vão oferecer no sábado. Mais um gol de placa do Garcês. Bom, sobre o jogo, eu confesso para vocês que a minha animação não é lá das melhores, é claro, a gente vai continuar torcendo, mas essa semana mesmo, quando a gente esperava, até que houvesse um pouco mais de silêncio, né, um pouquinho mais de tranquilidade, até mesmo em respeito, né, aos torcedores, pelo tudo que tem acontecido, eis que os jogadores começaram a falar um monte de bobagens e, sinceramente, eu que tenho grande respeito e grande admiração pelo Dr. Mário Bittencourt, eu acho que ele não foi nada bem quando ele se pronunciou numa espécie de tentativa de colocar panos quentes na situação desses jogadores, que há muito tempo já não respeitam boa parte da torcida. Aliás, na verdade, eles não respeitam a torcida inteira. O problema é que uma parte da torcida acha ótimo isso, e a outra parte que não que com certeza a maioria não gosta. Então, o Fluminense realmente virou a casa da mãe Joana. Fica difícil imaginar que nessas 2 rodadas, mesmo com o time que temos, mesmo com os jogadores que temos, falta liga, falta punch, falta pegada, parece uma situação de fim de namoro. Você está do lado da sua namorada, você quer terminar e não tem coragem, né? A gente sabe que no caso do Fluminense esse término não é fácil, porque passa pela questão do dinheiro. Alguns jogadores têm contrato até o final do ano que vem, outros, a primeira barca já deve estar saindo, porque é uma coisa que a gente vai falar aqui também. Já existem as especulações de que a Unimed vai realmente, quer dizer, que ela vai fazer os cortes, a gente já sabe, mas que esses cortes devem ser abruptos e imediatos. Então, a tendência é que o Fluminense venha com um time muito renovado. E, claro, se essa vaga Libertadores vier, que maravilhoso que seja, agora que se jogue com outro time. Porque com esse time em ritmo de Barca, Rio e Niterói, se for jogar contra Tolima na pré-Libertadores, vai ser eliminado. E se for jogar com esses times na altitude aí, nas partidas de grupo, vai perder todas. Porque hoje o Fluminense é o time mais lento do futebol brasileiro. Não tem velocidade compatível com a do futebol profissional. Tá aí Paulo Roberto Andel, já falando, já mandando o recado dele. E antes de chamar o Lúcio Bairral para fazer mais uma observação sobre esse assunto, vou mandar um abraço para os ouvintes que estão na linha aqui. O Gabriel Oliveira está na escuta, e também o Gesa Flu, que está na cidade do Porto, Portugal, ligado na rádio do canal Fluminense, no programa do Panorama Tricolor, aqui ouvindo os panorâmicos. Ok, Lúcio Bairral, assina embaixo, Lúcio Bairral, da declaração do nosso amigo diretor Paulo Roberto Andel. Não tenha dúvida, o Fluminense precisa de
2 vitórias para chegar a 64 pontos. E o Inter, que é o quarto, que é o fecha o G4, tem 63. E, tem que ganhar os 2, torcer pro Inter, empatar um e perder o outro, e o Grêmio não ganhar nenhum dos 2. Então, cara, é muito difícil. Dependendo só do Fluminense, já fica difícil demais. Dependendo do Fluminense ganhar e dos outros perderem, fica impossível. Porque, assim, na boa, esse time do Fluminense tem a velocidade de um caramujo manco, a vontade de de alguém estagnado. Assim, na boa, não dá para contar com esse time do Fluminense, infelizmente. Essa situação que chegou tétrica, então é barca mesmo. Não sei se a gente renova só com o Cavalieri e Gum, ou só com o Cavalieri. Eu renovaria com os 2, mas assim, o resto que está acabando o contrato, Diguinho, Valência, não sei se vai terminar agora, Carlinhos, enfim, passa o rodo, enfim, não tem jeito. Tá aí, também querendo que a barca passe logo. Existe a possibilidade da vaga na Libertadores ser definida na última rodada ainda, ou esses times ganhando já acaba com a possibilidade? Já acaba, o Fluminense precisa de 6 pontos e para chegar a 64. Sei. O Inter tem 63. Se o Inter já ganhar na próxima rodada, já acabou. Já acabou. Nem com o G5. Não, o G5 é o Galo que está em quinto. Só que como ele está em quinto, para abrir o G5, o Galo tem que ir para quarto, para abrir a quinta vaga. Como ele já está em quinto, se eu passar o Galo, não adianta nada. O Galo tem que chegar na frente do Inter e do Grêmio. Mas tem o seguinte, o Internacional tem 2 vitórias a mais que o Fluminense. Então, mesmo que se ele empatar, fica com 64. O Fluminense chegar a 64, aí... Um empate do Inter já foi pro prédio. Entendi. E o Inter pega na próxima rodada. Você tem aí, o Tiba? Calma aí. O Inter pega o Palmeiras. Já era. Vai ganhar. Em casa? Em casa, lá na Beira-Rio. Já era. E o Palmeiras, com essa iminente derrota, tem tudo para ir para a zona de rebaixamento, porque ele está 1 ponto do Vitória, e o Vitória pega o Flamengo. Que vai lá na Arena da Amazônia, lá na Arena da Amazônia. O Flamengo vai com todo interesse. Com certeza. Tá nem aí para a hora do Brasil. Tem uma ligação aqui do Peca Milimac. Se alguém conseguir falar a língua dele, atende aí então. Olha só, vou passar aqui o Tiba vai falar sobre esse assunto aí, vai ver se concorda, discorda. E aí, Tiba? Eu concordo, com certeza. E acrescento mais, eu acho que esse jogo contra o Corinthians já poderia ser utilizado para fazer alguns testes. Eu já aproveitaria para tirar alguns jogadores que a gente sabe que não está rendendo o que pode. Só para ter alguns exemplos aqui, apesar de eu ter defendido ele no programa anterior, eu já descartaria o Carlinhos, por exemplo. Tentaria colocar, de repente, acho que é o Fernando, não é isso, da base, para jogar nessa posição. O Carlinhos já devia ter sido afastado há uns 4 rodadas atrás. Assim, eu até considerava o Carlinhos até o momento que a gente tinha alguma chance de ter Libertadores. Que eu apesar de saber que o time não era essas coisas, eu tinha ainda essa expectativa que a gente poderia ainda chegar na Libertadores. Agora, a partir do momento que a gente não tem mais essa chance, ou essa chance é muito remota, acabou, eu vou usar o termo da torcida adversária, acabou o amor. Agora é tentar outros jogadores, começar a afastar e tentar impor uma nova filosofia, porque não dá, como já foi falado pelo Paulo Andel, em nenhum time sério o jogador pode falar aquilo que ele acha que tem que falar. Quem tem que fazer isso é alguém da diretoria, alguém da comissão técnica. O jogador ele tem que entrar em campo e jogar, ele não pode ficar falando o que ele bem entende, isso é muito errado. E também tem uma outra coisa, Tiba. É claro que a função do torcedor é torcer, apoiar integralmente, quando é respeitado, quando é dignificado. Mas acontece que o tempo no futebol é inevitável. Esse time tem jogadores que já vêm da 6ª temporada consecutiva. Não há no Brasil base de time nenhum com tanto tempo. Então, a verdade é que o time envelheceu, alguns jogadores passaram a ter decadência física, né? Consequentemente, novas peças que se agruparam à equipe não conseguem dar o ritmo necessário. Basta dizer dos 2 anos que a gente tem penado aí, porque esse ano a gente teve aí no lampejo, o Fluminense conseguiu uma gordura no começo do campeonato, mas depois mostrou que não ia disputar o título. Quer dizer, a gente vem de 2 temporadas muito ruins, a do ano passado pavorosa. E para piorar, alguns jogadores agora considerando-se satisfeitos com essa.
Porque é normal ficar em 7º lugar. É normal ganhar 30 milhões para ficar a 15 pontos do líder. Quer dizer, são sinais bastante claros de uma relação desgastada, né? E os jogadores passam. Eu acho que os torcedores precisam entender isso, que os jogadores, todos eles, a gente um dia perdeu o Castilho, que aliás a gente tem que falar hoje, o grande aniversário do hoje faria Castilho, 87 anos, o Castilho, imortal símbolo do Fluminense, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Fluminense e com certeza o que teve o gesto mais desesperado, humano e apaixonado em defesa do Fluminense em todos os tempos. Enfim, então o tempo passou, a gente tem que reconhecer isso. Eu acho que são necessárias as mudanças, que aconteceram muitas vezes, porque a gente já perdeu um dia, a gente perdeu o Castilho, a gente perdeu o Assis, perdeu o Edinho, o Rivelino, Telê, entendeu? Então vamos perder esses jogadores também, é sinal do tempo, o tempo é assim. Tá aí. O Paulo Roberto Anda, o Tiba, Renato Ram, eu recebi uma mensagem aqui do nosso ouvinte Gabriel Oliveira, e ele me falou uma coisa que me parece até muito coerente, rapaz. A missão 2015 começa domingo. Não estava na hora de botar em campo só a molecada e o pessoal que foi contratado esse ano para começar um planejamento? Um abraço pro Gabriel. Eu sigo integralmente o que ele propôs. Aliás, eu até diria mais, já deveria ter acontecido antes. Também acho. Porque já são sinais evidentes de desgaste, enfim. Então a gente fica aí nessa espécie de me engano que eu gosto. A observação dele é perfeita. Não há por que ficar adiando, até porque já existe a situação de que o Fluminense fará a sua American Tour no começo do ano, terá uma pré-temporada na Disneylândia. Exatamente. E não há menor motivo para ficar adiando para fevereiro uma coisa que poderia ser resolvida antes de dezembro. Ô, Paulo, só em cima disso, da garotada, hoje saiu a convocação da pré-olímpica aí que vai disputar a Sul-Americana. O Marcos, goleiro, foi convocado, o Marlon foi convocado, o Gerson foi convocado e o fabuloso Kennedy foi convocado. E o Robert? Não. Robert não foi. Não foi. Podia colocar esses moleques para jogar, né? O Robert, Gerson. Da base que poderiam botar lá em cima. O Kennedy, o Robert e o Gerson. O Kennedy eu tenho implicância com ele. Também tem. Eu tenho implicância com ele porque ele mandou a torcida calar a boca e eu não gostei, não. Aliás, por ter feito isso, se eu tenho poder dentro do departamento de futebol, ele não atua mais esse ano. Para ele aprender a ser homem e respeitar a torcida. Depois que ele fez aquilo, ele tem que aprender. Ele é um moleque, não conquistou absolutamente. E mesmo que tivesse conquistado. Mesmo que tivesse conquista, a torcida é o maior patrimônio do clube, ele deveria ter sido imediatamente punido. Mas no Fluminense é assim: o jogador manda a torcida calar a boca, jogador dá esporro na torcida depois de tomar goleada da Chapecoense e por aí vai. Mas ele está aprendendo com quem, né? E depois tem mais: eles não estão só desrespeitando a torcida, eles respeitam todo mundo. A diretoria, não respeita a técnica, eles mandam no clube, né? Pelo que aparece. Renato, mas aí tem uma outra coisa. Cabe a quem lidera se impor. E tem líder? Cabe, mas deveria ter, pelo menos. Existe uma diretoria constituída através do voto lá para isso, né? Enfim, se há outros problemas, a gente sabe que tem, é outra história. Agora, que deveria se impor, deveria. Mas pelo visto, esse não é o forte das Laranjeiras nas últimas temporadas. Existe um boato que eu não sei se é verdade, porque eu não, como eu já disse antes, não vivo o dia a dia do clube, mas me parece, eu acho erradíssimo isso, é que como o salário, a maior parte do salário dos medalhões, digamos assim, é pago pela Unimed, então eles devem satisfação à Unimed, não ao Fluminense. E, por incrível que pareça, boa parte da torcida concorda com isso. Eu acho isso erradíssimo, independente de quem paga. Ele está jogando para o Fluminense, então o Fluminense tem que colocar ordem. Falta pulso, né? Sim, porque eu acho que Paulo, eu acho que no contrato não deve, é exato que todos os jogadores da Unimed têm que ser titulares. Então eu acho que falta pulso ao Fluminense para poder tem torcedor que concorda com isso. E outra coisa, então vamos lá, se um dia esse contrato da Unimed com o Fluminense, que já dura tantos anos, já dura 15 anos, que já gerou muita coisa boa e muita coisa ruim também, né? Um dia ele vai se encerrar. Então, se for assim, que a Unimed faça seu time, aqueles que são torcedores da Unimed, que torçam para a Unimed. É simples. Eu torço pro Fluminense. Certeza. Eu quero o melhor pro Fluminense. Tá aí, Paulo Roberto Anderson, são 20 horas e 29 minutos, no horário de Brasília. E falando em Brasília, quero deixar um grande beijo para Fernanda Mara Gomes, que está ligada aqui no programa, participando aqui conosco na interatividade. Tá aí. O Renato quer falar alguma coisa? Eu quero colocar, você falou da barca que vai sair. Sim. E incluiria o técnico? Olha, ele cara, para trazer, se fosse para trazer o Abel ou o Cuca, sim.
Se for para tirar ele para colocar qualquer outro, não. Assim, ele por ele, trazer um técnico, Renato Gaúcho de novo, trazer Antônio Lopes, trazer João Santana, não esquece. Trazer essas... Desculpe, esses ultrapassados não dá. Agora, se for para trazer ou Abel ou o Cuca, aí sim, aí pode trocar. Desenterrou Antônio Lopes, cara. Qualquer um, tudo igual. Todos os técnicos desses, os caras ganham 300, 400, 500 mil, são todos ultrapassados, todos 24. Lúcio, Antônio Lopes, que em breve já não foi confirmado, é o novo homem forte das divisões de base do Vasco. Ele vai sair do Atlético Paranaense, que ele é homem forte do Atlético Paranaense também. Pô, você lá agora, né? Você sai do Atlético Paranaense com Petralha para ir pro Vasco com Eurico. Diga-me com quem andas, pelo amor de Deus. Você sai do Petralha e vai pro Metralha, é isso? Ambos são da mesma quadrilha. Tá aí, Renato Ram, hoje tá todo engraçadinho, hein? A presença do nosso querido Seu Limão aí, hoje é quinta sem lei. Beleza, falou. Festa, hoje né? não rola, hoje não Agora, rola. não, só para dizer uma coisa, pessoal, é claro, a gente critica, esses nomes são polêmicos, e quando a gente fala especificamente do Eurico Miranda, é um nome que por si só traz muita polêmica, mas eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Poderia ter sido muito pior, tá? Só vou dizer isso. É verdade. Poderia ter sido muito pior. Mas Agora, fala, Tiba, fala. Não, pior para quem vê a curiosidade. pro Vasco. Pro Vasco. Agora, olha só pra gente encerrar, que a gente já falou do Fluminense e Corinthians, já vamos falar das declarações de jogadores e dirigentes. Só para encerrar a chance de G4, Paulo Andel, Tiba, amigos da mesa, os 4 que estão na frente, que são Cruzeiro, São Paulo, Internacional e Atlético, né? E tem o Fluminense ali brigando com o Grêmio. Tem Corinthians também. Cruzeiro, São Paulo, Corinthians e Inter, Atlético em quinto. E o Grêmio também. E o Grêmio em sexto. O Grêmio em sexto, Fluminense em sétimo. Não, eu tinha esquecido do Corinthians, cara, tá certo. Eu tava contando 5 para 4 vagas com possibilidade do Atlético. Bom, o Fluminense tem que vencer os 2 jogos e depois seja o que Deus quiser. Enfim. Que é o mais difícil. Torcer pelos outros resultados é o de menos. Ganhar os nossos jogos que é o mais complicado. Tá certo. Enfim, eu falei em Brasília, mandei um beijo para Fernanda Mara Gomes. Eu não posso deixar de mandar um beijo também para Dal Duarte. Alô, Dal, um grande beijo para você, Dal Duarte. Dal Duarte que está esperando beijos de celebridades que iam mandar. Aliás, são 2 celebridades que devem mandar, que merecem beijos hoje, hein, o Cote. A Dal Duarte e também a nossa nova contratada, nosso novo reforço, a Natália Fortins, que já arrasou corações hoje no Facebook do Panorama Tricolor, com mais de 2.000 acessos. A nova loira do Panorama, deixa ela entrar. O pessoal, a interatividade vai bombar aqui quando essa menina chegar, porque ela é realmente linda, a menina. Um grande beijo. Oi. Um grande beijo para Natália. Um grande beijo, seja bem-vinda. E 2015 será tudo diferente. Pelo menos vai dar vai mudar o layout do Panorama, né? E outra coisa, vai colocar 70% melhor isso aqui. E outra coisa, a Natália vai deixar muito mais manja do chinelo, porque ela conhece muito de futebol e de história. Sabe tudo, né? Vai mandar bem. Agora é o seguinte, tem um beijo para Dal Duarte, um beijo especial, um beijo que vai para Brasília. E sendo de Brasília, vamos colocar aqui a grande personalidade brasileira para mandar o beijo para ela, não é isso? Quem será? Olha, ô Dalmanda Duarte, eu queria dizer que eu tava doido pra te dar um pega. Mas você tá aí, tá nessa situação, tá nessa distância, mas nós podemos fazer uma grande coração. Eu vou marcar aí contigo, pelo menos pra gente tomar uns biricutico. Tá aí, rapaz, até o presidente Lula tá de olho na Dal Duarte, hein, rapaz, não é fraca não, hein, que loucura, hein. Vamos lá, galera, nessa semana aí, para falar a verdade, nesses últimos dias aí, tivemos algumas declarações de jogadores e dirigentes do Fluminense. Ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo lá no clube, o negócio esquentou, enfim. Vamos comentar sobre isso agora. Eu quero pedir aqui o Paulo Roberto Andel para introduzir esse assunto das declarações desse jogador e a opinião também. Não pode falar introduzir que o Bairral fica louco.
Pelo amor de Deus, fala qualquer coisa. Fala Estou assustado com o que acabo de ouvir, porque não entendi o sentido da sentença. Pois é. A introdução pode ser. Enfim. O cara, ele pode introduzir quem ele quiser, mas na minha mesa, na minha casa aqui fica complicado. Estamos falando da introdução do Paulo Roberto Andel no assunto declarações dos jogadores e dirigentes. Aí você, a Fernanda está dizendo aqui que a Dal está morrendo de rir lá e manda um beijo para todo mundo. Paulo Roberto Andel e essas declarações, eu quero a sua opinião. Primeiro, comenta o que foi essa declaração, quem declarou, e vamos analisar isso aí. Tá bom, primeiro, rapidamente, só para deixar 2 recados breves que eu tinha esquecido aqui, Cote. Beijo para a querida Thaisa Galvão, que está acompanhando a gente também, tanto no Facebook, na Rádio Canal Fluminense, no Panorama Tricolor. E para Fernanda Amara também tem uma celebridade que vai deixar um recado rápido para a gente comentar esse assunto tétrico. Celebridade, você por aqui, por favor. E Fernando, o que está acontecendo aí em Brasília? Por favor, fale conosco. Bom, é o Barney? Pô, claro, baixinho. Bom, o Barney ele tá preocupado, né, cara? Ele vai parar de falar com o Fred, né? Tô sabendo disso, né? Pois é verdade, porque o outro baixinho vai parar. Gente, é o seguinte. Fred Bambam tá comendo pedrito. Que você está falando, baixinho? Bom, é o seguinte. Esse foi um ano muito conturbado. Na verdade, desde 2013 foi um ano de silêncios, né? A gente ficava desesperado e viu o Fluminense em decadência e o silêncio era reinante. Inclusive quando o Fluminense se salvou, porque cada um tem o seu dia de André Santos, e o Fluminense se salvou do rebaixamento ano passado, fomos apedrejados, o silêncio continuou reinante onde não deveria reinar. Eu posso falar de cadeira porque eu fui um dos tricolores que não me calei. Não bastasse vociferar em tudo que eu podia escrever, eu também aproveitei, junto com meus queridos amigos, e publiquei um livro sobre o tema. Bom, então esse ano está sendo marcado, durante toda a temporada, a gente tem sido marcado por declarações, por confrontos, por jogadores diminuindo a torcida, ridicularizando a torcida. Não estou escondendo o nome de ninguém aqui, porque um deles é o seu Fred mesmo, eu não tenho o menor problema de falar isso, reconheço ele como grande jogador, um grande jogador no passado, um grande artilheiro, está no rol dos maiores artilheiros da história do Fluminense, mas com o microfone na boca é um desastre completo. E essa sucessão de declarações de tapafúrias foi se repetindo até que agora, depois da torcida do Fluminense se sentir ridicularizada depois de uma goleada frente ao Chapecoense e depois do empate xoxo contra o Sport, continuaram as declarações dos mesmos jogadores, tanto o seu Fred quanto o seu Wagner. Wagner Sobis. Com Wagner Sobis, quer dizer, com declarações que, assim, beiram patético. Já fizemos muito. Tem que ver que esse time... O pior é o jogador não conhecer nem a trajetória do que ele viveu. É o jogador afirmar que o time caiu. Quer dizer, ele não conhece nem... Parece que está num outro planeta. Porque se ele tivesse, pelo menos se ele tivesse lido os jornais, ele saberia o que tinha acontecido antes da rodada 38. E falou que foi salvo pela Portuguesa, não pelo Flamengo. É uma ignorância. Está fora da realidade do mundo. Agora, isso é reflexo de uma estrutura sem comando, de uma estrutura sem liderança. E agora os jogadores passaram viraram praticamente celebridade ou TV Fama, tentando justificar o injustificável. Porque por mais que o Chapecoense seja respeitável e como o América de Natal também e o Horizonte do Ceará também não é normal para um time que gasta 30 milhões por ano, não é normal para um clube da tradição do Fluminense perder ridiculamente para esses 3 adversários numa temporada. Isso aconteceu. Né? Isso é um fato e a gente praticamente está fora da Libertadores graças a essa goleada patética que a gente tomou da Chapecoense. Quer dizer, eu acho que está tudo errado. Eu sou eternamente grato ao Sobis pela campanha que ele fez com o Fluminense. Ano passado, inclusive, ele foi heróico no momento difícil que a gente estava. Sou grato ao Fred por tudo que ele fez pelo Fluminense. Sou grato ao Wagner, sou grato a todo mundo. Mas encerrou, esse ciclo acabou, a gente tem que reconhecer isso. O Fluminense precisa de sangue novo, precisa de alma nova. E não vai encontrar alma nova nesses milionários aí que ficam com ar blazer, reclamando da torcida e pensando. Estão infelizes porque treinar nas Laranjeiras às 5 horas da tarde é muito cansativo. Eu acho que o meu pai é ortopedista, fisiologista, médico de medicina esportiva, fisiatra, enfim. E ele fala o seguinte: jogador de futebol não é atleta. Atleta é o praticante de tênis que fica 6 horas no paredão treinando, é o nadador que fica 5 horas numa piscina, é o cara do atletismo que fica 6 horas treinando por dia, do vôlei fica 4 horas treinando por dia. Jogador de futebol é boleiro, não é atleta. O cara treina meia hora de manhã, 1h30 de tarde e acha que fez muito. Porque
que vai estourar um músculo. Amigo, o corpo humano é o mesmo. O corpo humano, para um jogador de futebol e para um atleta de alto nível, é o mesmo. Só que o boleiro, ele acha que não tem que treinar. Não tem que treinar fundamento. Os nossos atacantes não acertam o gol e está tudo certo. E se você botar para treinar fundamento, para chutar para dentro daquela caixinha chamada de gol, eles vão reclamar. Então, eles vêm desde a base sem fundamento. Então, na boa, é um absurdo. Tá aí, Lúcio Bairral também. Eu quero saber a opinião também do Renato Ram a respeito dessas declarações e se está viciado aí esse elenco do Fluminense. Renato, começando por você. Totalmente viciado. E eles estão na teoria do Romário, né? Eles calados são poetas, né? Então eu acho o seguinte, acabou. Um time que perde 27 pontos para times que estão abaixo, no fundo da tabela, perder 2 vezes para Vitória, com todo o respeito, mas perder para Curitiba, empatar com Curitiba, mas perder 20, se a gente tivesse ganho 15 pontos desses 27, nós estávamos brigando lá em cima, mas perdemos por descaso desses caras. A gente está a 18 pontos do líder, então esses 15 daria para a gente brigar pelo time. Pois é, não estaria terminado o campeonato, então é um descaso. Quem foi ao jogo do Chapecoense deu vontade de entrar em campo. Mas não é para jogar não, mas é para bater nos caras mesmo. Eu sou contra a violência, mas foi irritante. Não, e reclamaram porque a torcida gritou olé, né? É muito simples fazer a torcida não gritar olé. É só não perder de 4 da Chapecoense. A torcida não vai gritar olé. Esse jogo eu não fui, mas fui contra o América de Natal. Lúcio, então a impressão que deu é que quando voltou do intervalo, que eles tinham comido uma feijoada lá no intervalo, porque eles não conseguiam nem se arrastar em campo. É verdade, cara. Foi um troço horroroso. Loucura, né? A gente vendo a torcida indo embora depois do 3º gol. Pouquíssimos conseguiram aguentar até o último minuto do jogo. O time está envelhecido, né? O time está muito envelhecido. No segundo tempo, o Fluminense morre. Você vê que com 15, 20 do segundo tempo, o Fluminense está morto, assim. Né? E não é de hoje, a temporada inteira e boa parte da temporada passada, enfim. Bom, vamos dar uma passadinha rápida aqui na interatividade. O nosso amigo Luiz Fernando Quaresma, Paulo Andel, está desejando boa noite pra gente e pergunta o que a gente acha de um patrocínio de empresas árabes como a Etihad Airways ou Emirates, que já patrocinam o Manchester City e o Arsenal, respectivamente, e ainda estruturaram ainda mais esses clubes. O Manchester City, inclusive, possui um dos melhores CTs do mundo e um dos estádios mais modernos também. Tudo financiado pela Etihad Airways. Para ele seria interessante até pelo fato que existem voos do Rio de Janeiro para os Emirados Árabes. Olha, mandar um abração aí pro Luiz Fernando, que é nosso parceiro, nosso amigo. Ele fez a pergunta, ele mesmo respondeu. É natural que seria fantástico pro Fluminense ter um parceiro desse porte. Em outras, assim, gente, por favor, né? Não dá para ficar falando de gratidão de empresa. A Unimed fez um negócio muito legal com o Fluminense nesse período, aí, nesses 15 anos. Acertou muito, errou também muito, porque é da natureza humana acertar e errar. Poderia ter acertado até mais do que acertou, mas fez muita coisa legal. Levou o Fluminense a títulos, embora pro total investido, talvez esses títulos não tenham sido tantos assim. Agora, se está desgastado, se a Unimed pretende recuar, ela pretende diminuir investimentos, aliás, ela vai diminuir, né? Provavelmente não terá exclusividade na camisa. O que eu espero minimamente do Fluminense é que tenha havido preparo para essa transição, para essa possível mudança. É o mínimo por isso esperar, porque ninguém pode ter achado de sã consciência que essa parceria seria vitalícia. Tá aí, eu também concordo. E o legal é que esse nosso ouvinte, o Paulo Andel, ele sabe, ele tem um discernimento muito bom, tem umas ideias bacanas. Ele já até participou uma vez conosco do programa Papo de Arquiba, né, o Fernando, e é uma pessoa bem esclarecida. Alguém quer tocar nesse assunto ou a gente pode passar para o próximo tópico? Bairral, alguma coisa aí a declarar? Segue o jogo. Segue o jogo? Tudo bem, Tiba? Vamos para lá? Pode seguir, vamos lá. Ontem vazou pela internet, lá na reunião do Conselho Deliberativo, de que o Fluminense vai apresentar, ou melhor, já foi apresentado aos membros do Conselho, o novo uniforme, ou melhor, os novos uniformes, a camisa branca, que dizem que é lindíssima,
A gente ainda não viu fotos, mas amigos nossos de lá disseram que é lindíssima. E também sobre a camisa número 3, que era segredo, mas que vazou na internet. Não a foto, mas a camisa, a cor a gente já sabe que é verde. Disse que é muito bonita, que vai vender muito, mas o detalhe disso não é a cor da camisa, que o verde, tudo bem, faz parte. Não, então tá. E tem mais uma surpresa que depois vocês vão ficar sabendo. Falaram aqui no meu ouvido, não dá o serviço completo, não pode. Então a camisa é verde, a camisa 3 é verde e vai vender, tá linda a camisa, enfim. Alguém quer falar sobre isso ou não? Não, foi uma decisão do conselho, foi para votar no conselho, ser apresentada, ela corre por segredo, né, por sigilo, não poderia ter vazado, enfim, tanto que na sessão solene do conselho, ninguém pode levar aparelho celular, máquina fotográfica e tudo, justamente pelo segredo, até contra a pirataria, uma série de coisas, e é triste vazarem isso, enfim, a gente comenta, enfim, nosso amigo, companheiro da mesa aqui. Nós temos um amigo Caldeira, lá que nem pra gente ele fala. O Caldeira, a gente perguntou pra ele como é que tá a camisa. Tá branca. Mas fala detalhe isso aqui pro cara. Não pode, porque é sigilo, e então a gente entende. Mas enfim, a gente até fica triste disso ter vazado. Mas, enfim, a gente vai ver quando sair a camisa terceira verde, a branca número 2. A tricolor também vai ser lançada só ano que vem, que o prazo era para ser lançado em dezembro. Vai aposentar a laranja ou não, né? Acho que não, né? Não, normalmente eles trocam a terceira camisa. A terceira camisa era grená, depois virou laranja, depois virou grená, agora virou laranja de novo, enfim. Agora a próxima vai ser verde. Enfim. Eles vão alternando, assim. Vou ter que comprar outra, vou ter que ir lá na Flu Boutique para comprar outra camisa. A laranja agora só na Nova América. Na Flu Boutique é difícil porque a Adidas está boicotando, não está entregando, tá complicado o negócio. É melhor você ir na Adidas Outlet, enfim, outras Adidas que fica fácil. Não, na Flu Boutique é a loja oficial do Fluminense. Sim, mas a Adidas está sacaneando os caras. O Remo e o Pascoal são grandes amigos, enfim, tá complicada a coisa. Vai voltar, tá tudo moralizado. Então, enfim, a nova camisa do Fluminense, camisa verde. Bom, galera, 20 horas e 47 minutos no horário de Brasília. O que foi, Paulo? Vamos dar um intervalinho rápido e aí a gente volta, porque nós temos aqui mais do que um matemático, rapaz. Temos aqui uma pessoa que vai falar sobre números dos artilheiros tricolores assim que a gente voltar, ok? Um intervalinho aqui pra gente tomar uma aguinha, se é que vai sair uma água aqui no Lúcio Bairral, enfim. Vamos que vamos. Se quiser, tem. Vamos lá, vamos fazer um intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta. Ser fluminense é entender esporte como bom gosto. É ser leal sem ser boboca e ser limpo sem ser ingênuo. Ser fluminense é aplicar o senso estético à vida e misturar as cores de modo certo. Dosar a largura do grená, a profundidade do verde com as planuras do branco. Ser fluminense é saber pensar ao lado de sentir e emocionar-se com dignidade e discrição. É reconhecer a qualidade alheia, aprimorando-se até suplantá-la. Ser fluminense não é ser melhor, mas ser certo. Não é vencer a qualquer preço, mas vencer-se primeiro para ser vitorioso depois. E jamais perder a esperança até o minuto final. Ser fluminense é gostar de talento, honradez, equilíbrio, limpeza, poesia, trabalho, paz, construção, justiça, criatividade, coragem serena e serenidade decidida. Ser fluminense é unir caráter com decisão, sentimento com ação, razão com justiça, vontade com sonho, percepção com fé, agudeza com profundidade, alegria com ser, fazer com construir, esperar com obter. É ter os olhos limpos, sem despeito e claro como a esperança. Ser fluminense, enfim, é descobrir o melhor de cada um para reparti-lo com os demais e saber a cada dia amanhecer melhor, feliz pelo milagre da vida, como prodígio de compreensão e trabalho para construir o mundo de todos e de cada um, mundo no qual tremulará a bandeira tricolor.
feita de tricolores para tricolores. Vocês. Nós. Por 90 minutos. Uma caminhada que se iniciou há mais de um século e não vai parar. Somos persistentes, guerreiros, vencedores. Tá na pele, tá na alma, pra sempre. O Fluminense é a sua torcida. E a torcida é o Fluminense. E agora, você vai viver o Fluminense de forma ainda mais intensa. Sócio Futebol. Orgulho de ser tricolor. Bem-vindo ao time. Uma rádio feita de tricolores para tricolores. Cláudio Cotti. Alô, galera, de volta aqui na Rádio Flu, no programa do Panorama Tricolor. Vamos falar agora, Paulo Roberto Andel, de números. Você conhece algum estatístico, Paulo Roberto Andel? Só alguns, né, Cote? Estudei até com alguns deles, né? Mas assim, é um levantamento interessante, né? Eu tinha... Deixa eu só elucidar isso aqui. Eu perguntei se ele conhece algum estatístico, porque Paulo Andel, para quem não sabe, é um dos melhores estatísticos do Brasil, né? E ele vai falar aqui sobre números dos artilheiros tricolores. Vamos lá, Paulo. Guardadas as hipérboles que o amigo dedicou ao meu trabalho, realmente eu tenho uma relativa estrada nesse campo. Embora pouca gente sabe, né? O pessoal acha que eu sou jornalista, então... Não é isso, Tiba? Geralmente acha que nós somos jornalistas, ou comunicadores, ou somos funkeiros, coisas desse tipo. Na verdade foi o seguinte, Cote, eu fiz um levantamento breve aqui, informações do site www.flusão.info, Estatísticas Fluminense, que é um site muito interessante para quem quiser visitar e sempre tem informações legais sobre o Fluminense. Eu fiz um levantamento sobre alguns jogadores marcantes que já passaram pelo Fluminense, um total de 37 jogadores que fizeram mais de 50 gols com a camisa do Fluminense. Existe uma exceção, mas essa exceção eu acho que vai ser entendida porque é um nome especial, o nome do Romário, né? O Romário fez 48 gols com a camisa do Fluminense. O que me chama a atenção é o seguinte: hoje em dia muito se discute essa coisa de artilharia, né? O artilheiro, o matador, e o nome do Fred não deixa de ser importante por isso, porque ele ingressou no hall dos jogadores que mais fizeram gols com a camisa do Fluminense. Acontece que essa comparação simples e direta de você atestar numericamente, você apenas fazer a contagem de gols para decidir talvez um padrão de qualidade ou de importância do jogador maior sobre o outro, eu considero muito relativo. Por exemplo, o Assis, nesse hall de 37 jogadores que eu levantei, o Assis está na posição número 30. Ele fez 57 gols com a camisa do Fluminense em 180 partidas. Mas alguém tem dúvida que o Assis é um dos jogadores mais importantes da história do Fluminense? Não, entendeu? Então, primeiro, essa questão dos gols é uma questão muito relativa. Eu acho que, de certa forma, eu não saberia explicar exatamente porquê, mas uma parte da torcida fica muito apegada a essa situação. O que eu queria dizer apenas é que, dentro desse hall de fantásticos jogadores que eu levantei aqui, jogadores que honraram a camisa do Fluminense desde o começo dos anos 10, enfim, do século passado, do século 20 até hoje, você tem nomes como o Elfar. O Elfar é o maior artilheiro por média da história do Fluminense, fez quase 1,10 gol por jogo. Jogou 152 partidas, fez 167 gols. Quer dizer, no mínimo, merece respeito. É o que hoje o pessoal vê o Cristiano Ronaldo fazendo 18 gols em 15 jogos e acha que é de outro mundo. Que é um negócio do Fluminense já tinha. Pouca gente sabe que recentemente no Fluminense, o Fluminense recebeu a visita de um jogador que foi um dos grandes jogadores da história do Fluminense, foi o Cláudio Adão. Cláudio Adão jogou apenas 67 partidas com a camisa do Fluminense, mas fez 56 gols. A média dele é 0,8358 por partida. Quer dizer, é uma informação que pouca gente sabe. Você tem jogadores, como por exemplo, já nos anos 30 e 40, do timaço do Fluminense, que ganhou vários títulos estaduais, era a supremacia do futebol carioca naquela época, é um dos períodos de mais títulos que o Fluminense teve na história. O Hércules, que é o segundo artilheiro por média da história do Fluminense, com 175 jogos, tendo marcado 165 gols. O que eu quero dizer com isso?
Isso não tem nenhum sentido em algum tipo de polêmica boba, idiota, a respeito de se contestar o valor do Fred, que é o jogador que está em voga nesse momento, como um dos grandes artilheiros da história do Fluminense, porque ele é, ao lado de outros jogadores, inclusive jogadores que estão à frente dele. Mas o que eu queria contestar, o que eu queria falar a respeito é que tem tanta gente aqui nessa lista, depois eu vou disponibilizar isso, o Panorama Tricolor deve fazer um trabalho a respeito disso, pra gente falar de outros jogadores que merecem muito respeito sim por terem marcado muitos gols com a camisa do Fluminense e que não são lembrados, alguns até com um argumento estranhíssimo de que as pessoas não viram os jogadores atuar, eles são de outra época. Bom, tudo bem, e aí? Então o Fluminense não tem história? Basta falar que hoje completaria, se estivesse vivo, 87 anos, Castilho. Eu garanto que uns 80% da torcida do Fluminense hoje não viram o Castilho jogar. Mas eu te garanto que todo mundo sabe quem foi o Castilho. Ou seja, a idolatria não fica limitada à era histórica, a uma geração. Então esses jogadores todos merecem respeito, assim como o Fred merece pelo passado dele. Eu particularmente tenho essa opinião que, enfim, existe uma supervalorização desses gols que ele tem feito recentemente, principalmente no pós-Copa, e provavelmente esses gols não vão levar o Fluminense a lugar nenhum esse ano, embora seja justo para a estatística, ele fez os gols, ele merece, ele é o artilheiro e lá está. Mas para o Fluminense, em termos práticos, não deve significar muita coisa, a não ser que, contrariando as palavras do Lúcio, o rol de probabilidade definido dos adversários, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, seja favorável pra gente, que eu acho pouco provável. Muito difícil. Você desvalorizar o passado, falar que o Pelé não é que não jogou nada, mas, ele é pior do que o Messi, por exemplo. Cara, as pessoas não têm noção do que foi o Pelé. O Pelé não era desse planeta, o Pelé era outra coisa. Ele tem uma média absurda. Ele atingiu 1000 gols com 28 anos. Cara, não tem noção de que era Pelé quando ele tinha 16 anos. O Pelé fez 1000 gols com 28 anos. O Romário já estava se arrastando com 40. Só uma observação, Lúcio. Não, o Túlio é uma das figuras mais queridas do futebol brasileiro. Mas o Túlio, quando estava às vésperas desse gol 1000, ele falou assim: pessoal, também mais 200, menos 200 não faz diferença, né? Agora só uma... Caramba, eu ia fazer uma observação e esqueci. Segue, Cláudio Cotti. Ele esqueceu da observação. Só por curiosidade, Paulo André, o Thiago Neves está nessa lista aí, cara? Claro, o Thiago Neves está na posição número 32 dos 37 jogadores. Em 174 jogos, ele fez 50 gols com a camisa do Fluminense. Ele tem 0,2874 de média de gol por partida disputada. Romerito também? Romerito tá na posição, pra você ver, jogadores importantes, né? Romerito, que é um dos nossos maiores heróis. Romerito tá na posição 33. Gente, por favor, estou falando sobre média aritmética. Então, por favor, não queiram comparar dados consolidados. O Romerito tá na posição 33. Ele fez 59 gols em 212 jogos com a camisa do Fluminense. E que não era centroavante, era meia, outra história. Agora, só para lembrar que o Romerito também fez um gol importantíssimo que deu o título de campeão brasileiro de 1984. Agora, para você ver, o Romerito, nessa comparação, ele fica na posição número 33. Já na posição número 18, né, várias casas acima, quem está? O nosso glorioso Tuta. Que fez 51 gols em 111 jogos, tem a média de 0,46 por partida. Eu já vi aqui a lista, falando, só pra gente lembrar também, o jogador muito importante Fluminense atual é o Conca, tá em que posição aí? Pois para você ver, alguém tem dúvida de que o Conca é um dos nossos maiores heróis, um jogador fantástico, Eu acho um dos maiores ídolos da história do Fluminense, um homem que jogou contundido 38 rodadas e levou o Fluminense a um título fantástico depois de 26 anos, mas o Conca tá na posição número 37, ele é o lanterninha da lista. Porque, agora, é importante dizer, gente, essa lista é de jogadores que fizeram mais de 50 gols, que não são propriamente centroavantes. O Conca é um jogador de meia, um jogador que não fica na área para finalizar. Ele fez 55 gols em 268 jogos, até porque muita gente que está nessa lista aqui, o Conca não fez gol, mas deu passe, né? Isso que eu ia falar, é bom fazer uma lista. Um dos maiores artilheiros que eu vi jogar, Valdo, tá aí nessa lista? Claro, não tem a dúvida. O Valdo, por números absolutos, é o maior artilheiro da história do clube, com 320 gols. Não vai ser batido. No futebol profissional de hoje, que os jogadores não ficam 2 temporadas, o Valdo não deve ser batido pelos próximos 100 anos. E o Flávio? Flávio, não, só retificando, só complementando a informação, o Flávio está na posição número 7. O Valdo, com a média de 0,8040.
O Flávio tá na posição número 5. Ele fez 114 jogos e marcou 93 gols. O Flávio era demais. Média de 0,82. Não merece ser respeitado, gente? Não Tem que ser respeitado. Era jogo, o adversário tinha que fazer no mínimo 2 gols, porque o Flávio ia deixar um gol. Agora, vocês querem a maior curiosidade dessa lista? Para os de mais idade não chega a constituir, mas assim, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1950, notoriamente ligado ao Vasco da Gama, jogou no Fluminense 2 temporadas, que foi Ademir Menezes. Ademir Menezes, o Queixada. Em 1946 e 1947, ele fez 78 partidas, marcando 65 gols. Média de 0,83. Na comparação por média, ele é o quarto da história. Quase 1 por partida. Pois é. E foi aquela célebre fase do técnico, né? Que lhes darei o título. Essa história é bem legal. Nós vamos contar aí um dia a gente conta essa história com calma. Legal, hein, Paulo? Pô, trabalho bonito isso, hein, cara? Pô, bem legal. Depois eu quero tirar uma cópia disso aí pra levar pro meu sogro. Meu sogro adora esse negócio, cara. Você vai levar, mas tem uma coisa muito interessante pra falar aqui, Cote. É que foi o que me moveu a estudar essa lista. Desses 37 jogadores, é possível que eu tenha esquecido de alguém, né? Até porque isso aqui é uma amostra, não é uma verdade definitiva. O jogador que mais bateu pênaltis de todos esses 37 na história do Fluminense foi o Fred. Bateu 32 pênaltis, converteu 23 e perdeu 9. Ele também é o jogador que mais perdeu, até em consequência de que bateu mais. Abaixo do Fred, você tem o Rodrigues, que jogou nos anos na década de 40, que bateu 26 pênaltis, e o Hércules, que jogou entre os anos 30 e 40 com 24 pênaltis. Pô, eu tô vendo aqui, rapaz, tem tanto nome bacana. Cláudio Jadão tá nessa lista. Jogadoraço, né? Jogadoraço. Cláudio Jadão, olha só, gente, se Cláudio Jadão jogasse hoje, ia deixar Cristiano Ronaldo lambendo chinelo. É verdade. Rivelino, Magno Alves tá na lista. Pedro Amorim, Washington Coração Valente. Que bacana. Rony, até o Rony tá na lista. O Rony foi importante porque, assim, embora ele esteja muito ligado a uma fase do Fluminense, que pra muitos é considerada uma fase de ocaso, ele fez 83 gols. Então, tinha feito mais de 50, eu coloquei na lista. O Mickey tá nessa lista? Não, o Mickey não teve 50 gols. E pra você ver, é um artilheiro marcante, decidiu o título pro Fluminense. 1970. Legal, Paulo André, bacana. Bom, vamos mudar de assunto agora? Vamos falar de Francisco Luiz Cavalcante da Cunha Horta. Sabe quem é, né? Só pelo primeiro e último homem, simplesmente Francisco Horta. Nascido em 23 de setembro, fazia aniversário junto com a minha mãe, de 1934. Advogado e magistrado brasileiro e também presidente do Flusão entre 1975 e 77. Advogado e juiz de direito, Horta, logo que assumiu a presidência do Fluminense em janeiro de 75, anunciou a contratação de Rivelino junto ao Corinthians, a mais vultuosa da época, que seria seguida por outras contratações de jogadores famosos para formar o que ficou conhecido como a máquina tricolor. E por que eu estou lendo essas informações sobre o nosso querido presidente Francisco Horta? Porque neste sábado teremos o lançamento do livro do nosso querido amigo Garcês sobre esse eterno presidente Francisco Horta. E Paulo Andel vai convidar agora todos os torcedores tricolores, o Paulo Andel, que também é um escritor de mão cheia, vai convidar você, torcedor tricolor, para comparecer lá no Bar dos Guerreiros no próximo sábado, para a gente receber com a presença ilustre do próprio presidente Francisco Horta, não é isso, Paulo Andel? E o Paulo Andel, que foi quem escreveu o prefácio do livro. Paulo Roberto Andel. Olha, Cote, em primeiro lugar, na modestíssima e a modesta mesma parte que me cabe nisso, talvez seja uma parte mais empresarial do que propriamente literária, é possível dizer que nesse momento, é claro, depois que você já escreveu outros livros, cada um deles tem um significado especial. Mas embora me coubesse o prefácio, a colaboração nesse livro, é um dos projetos, talvez tenha sido o projeto que mais me deu orgulho de participar. Porque, primeiro, está do lado de um cracão, que é o João Marcelo Garcês, todo mundo conhece, escritor consagrado, meu amigo. E segundo, a oportunidade de poder homenagear uma figura que era idolatrada pelo meu pai, meu falecido pai, em 2008, que sempre foi um admirador do Dr. Francisco Horta. A quem eu aprendi, a quem eu conheci da seguinte forma. Eu conheci o Dr. Horta sendo jogado no Maracanã, no estádio, por várias pessoas assim que estavam na arquibancada num dia de goleada do Fluminense, e eu estava até bem irritado com isso, né? Porque eu era garoto, ficava assim, toda hora ficava me jogando para cima.
Tempos depois, eu descobri por que me jogavam pra cima. Porque o Fluminense aplicou uma goleada no Vasco de 4-1 em 1975 e porque se falava de máquina. Que diabo de máquina era essa? Pois bem, quando eu fui completar 10 para 11 anos de idade, eu comecei a entender o que era máquina, porque eu tinha entendido que o Fluminense tinha... Eu cheguei a ver algumas partidas como garoto, sem ter muita noção ainda de memória e tal. Simplesmente o time mais famoso que o Fluminense teve. E se não foi o melhor time da história do Fluminense, que é uma história imensa de grandes craques, foi com certeza o time mais famoso da história do Fluminense, a ponto de não ser referido em nenhum lugar como o time de um jogador ou outro. Você não fala da máquina como o time do Rivelino, o time do Carlos Alberto, o time da... Não, é a máquina. Quando você fala em máquina, o conceito já está estabelecido. Quem trouxe isso para o Fluminense foi o Dr. Francisco Horta, que é, para mim, uma das legendas da história do clube. É uma pessoa que merece todas as loas. E o que o leitor vai poder encontrar nesse livro é um pouco diferente do Lugar Comum, porque se trata de uma coletânea de entrevistas exclusivas feitas pelo Garcês, entrevistas concedidas pelo Dr. Horta, em ambientes abertos do Rio de Janeiro, onde ele fala de vários assuntos da vida, da situação do time naquele momento, do passado, de boas histórias. Ou seja, é uma maneira de mergulhar na alma e na figura de um personagem fantástico da história do Fluminense, que felizmente vai ter essa homenagem em vida, lúcido, gozando de extrema saúde, merecendo todo o reconhecimento que ele deve, que ele merece ter por parte de toda a torcida do Fluminense. O tricolor que não sabe quem é o Francisco Horta, o que foi a máquina, precisa rever seus conceitos em relação ao time que torce. Tem uma publicação do Nelson Mota que não é sobre o presidente Horta, mas tem um capítulo à parte que realmente fala muito sobre o presidente Horta. Mas enfim, Paulo Roberto, dá o serviço, vai ser quando, que horas o lançamento do livro do Garcês? Próximo sábado, dia 29 de novembro, a partir das 11 horas, no Bar dos Guerreiros, nas Laranjeiras, o Engenheiro é a Esfinge, os 80 anos de Francisco Horta, o presidente eterno do Fluminense. É um acontecimento imperdível, de muito orgulho. A rádio Canal Fluminense vai estar lá, o Panorama Tricolor estará lá, a nossa equipe toda, muita gente vai prestigiar esse evento. É um evento já amplamente noticiado, inclusive na grande mídia, e é fundamental que a gente faça, acima de tudo, essa grande homenagem para o Dr. Horta. Os preços estarão muito acessíveis, inclusive. Vai ter o livro a R$25 e você levando 2 você tem desconto. Quer dizer, vai ter um negócio bem bacana, bem barato. Porque direito ao autógrafo? Não, autógrafo, o Cracão estará claro. lá, João Marcelo Garcês. Sim. Inclusive numa experiência muito legal, Cote, porque o Garcês me concedeu a honra de ser o prefaciador. E o pós-faciador foi o Luiz Alberto Coceiro, que é uma figura fantástica também das letras tricolores, é o idealizador do livro Pagar o Quê? Sim. Então, de certa forma, a gente montou um timinho do Pagar o Quê nessa nova publicação. E o Luiz Alberto Coceiro virá do Maranhão exclusivamente para esse evento, para prestigiar o Dr. Horta, prestigiar o Garcês e prestigiar esse momento que eu acho que, inclusive no momento que a gente passa do Fluminense tão conturbado, isso é uma maneira de lavar a alma e de pensar de um grande Fluminense e de uma grande história que a gente tem. E o torcedor tricolor que quiser comparecer, é só chegar lá, é liberado, é livre, né? Não, só acesso paga liberado, paga consumação no Bar dos Guerreiros. Você pode chegar lá, participa do lançamento do livro, conhece o eterno presidente Horta, almoça lá no Bar dos Guerreiros e depois do almoço ainda pode curtir a decisão sub-15 entre Fluminense e Botafogo, que será realizado no mesmo dia lá nas Laranjeiras, certo? Com transmissão da nossa Rádio Flu, Canal Fluminense. Beleza, tá aí o recado dado. Você, torcedor tricolor, sábado, 11 horas da manhã, tem um encontro marcado conosco. A rádio também vai fazer a cobertura do lançamento do livro. Vamos entrevistar o Garcês, vamos entrevistar o nosso presidente eterno Francisco Horta, vamos fazer entrevista correndo o salão, enfim, estaremos presentes levando informações para você, torcedor do Fluminense. Paulo Roberto Ando, eu quero saber de festa, eu quero festa, Paulo Roberto Ando. Não tem uma festa pra gente ir, Paulo Roberto, assunto, lançamento de livro, declaração de jogador, eu quero festa, Paulo Roberto Ando. Tem uma festa, sim, opa! uma festa muito legal. Que beleza, mas não é em Volta Redonda não, né? Olha, rapaz, não, eu quero festa aqui. Eu acho que aí os Volta Redondenses tem que ser manifestar. Quero festa aqui. A festa é aqui. Vai ser no Clube dos Portuários, ali na Francisco Bicalho, no dia 13 de dezembro, a partir do meio-dia, a festa da torcida organizada Fiel Tricolor, uma das torcidas mais queridas do Fluminense. Mandar um abraço para todo mundo lá da Fiel,
Gabriel, o Carlinhos, Lara, Isabela, a turma toda. Então a Fiel já está fazendo a venda de ingressos, R$20, e você consome o que você quiser. Eles estarão também fazendo uma campanha de recolhimento de donativos para as crianças na época de Natal. Isso é bacana. Enfim, é um grande momento de confraternização e eu espero sinceramente uma adesão maciça da torcida, inclusive das outras torcidas organizadas também, até porque algumas farão suas festas também nessa época, então logo nos informe, nós vamos divulgar aqui. Sim, claro. E um abração pro pessoal da Fiel. Cabe um jabá também? Sempre. Um grande beijo pro pessoal do grupo do Facebook, a Voz da Torcida, grupo do WhatsApp também, Voz da Torcida, um bando de maluco, mandar um abraço pro Rodney, um beijo pra Jana, que é fantástica, o André Chato, que é um querido também, o pessoal todo, André Curvelo, Álvaro Souza, a turma toda da Voz, um grande abraço que sempre dá uma força enorme pro Panorama Tricolor e, consequentemente, para a Rádio Canal Fluminense. Legal, esse é Paulo Roberto Andel, são 21h10. Falamos aqui de vários assuntos hoje no nosso programa. O programa passou rápido, hein, Paulo Roberto Andel? Quando o programa é bom, né? Eu gostei muito desses números dos artilheiros tricolores. Eu quero levar isso para casa. Bom, vamos mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estão ouvindo. A Fernanda Mara Gomes está dizendo que está triste agora, Paulo Roberto Andel. O programa está acabando. Ela queria ouvir a gente até meia-noite, segundo ela. Tá bom, a gente deixa um canal... Fernanda Mara Gomes, que beleza! Maravilha! Olha! Alô, Fernanda, lá de Brasília, beleza. Érica Matos na interatividade, um grande beijo para a nossa queridíssima Érica Matos. A nossa querida Fátima mandou um beijo para todos aqui do Panorama, disse que está com saudade de todos também. E o Peca Milimac, que foi quem mais participou aqui quando eu falei em festa, ele... Festa! Opa! Pô, na Finlândia deve rolar um biricutico. Na Finlândia deve ser bebida quente. Deve ter aquela cerveja do Bairral que tem lá. Danado, lá na Finlândia. Alô, Peca, o grande Peca. Tentou ligar pra gente aqui, o Peca, mas o telefone, a bateria não tá carregada, Peca. Poxa, deixa pra próxima, Peca. Na Finlândia só pode beber vodka porque cerveja congela. Mas é cerveja geladinha, tá bom. Vamos mandar um beijo e boa noite pra galera, Paulo Andel? Vamos, eu queria mais uma vez agradecer a toda a turma que tem prestigiado. A gente está chegando nos momentos derradeiros do ano, né? Ainda vamos ter 2 edições da Rádio Panorama nas próximas 2 quintas. Teremos agora a transmissão no sábado, a gente conta com o apoio de todo mundo também. Eu queria deixar um grande abraço para o pessoal que está encampando, que está nos ajudando nesse projeto, principalmente você, Cote, que é uma figura fantástica da comunicação tricolor, todo mundo sabe disso. Que isso. E eu queria aproveitar esse momento para falar uma coisa um pouco séria. A gente teve momentos de tensão aqui, a gente riu, brincou. Eu gostaria sinceramente de que aqueles que oram, aqueles que, enfim, têm suas convicções religiosas e tal, que desejam o melhor para o Pelé. Pelé mais uma vez se encontra internado e, a despeito talvez das críticas e dos erros que possa ter cometido como ser humano, como qualquer um comete, Pelé é o maior símbolo do futebol do mundo. E, enfim, a gente sabe que, por mais que seja uma pessoa de grande saúde, nesse momento com a saúde um pouco abalada, é um homem de 74 anos, mas esse homem, com os erros e com vários erros que ele cometeu, até em atos públicos, mas ao mesmo tempo com muitos acertos. Então, sinceramente, eu gostaria de pedir bons pensamentos para o Pelé e eu torço para que ele se recupere o mais breve possível. Ô, Paulo, o Pelé nunca errou, quem errava era o Edson. É verdade, boa. Esse é o Renato Ram, rapaz. Fala pouco, mas quando fala, chega de só. Se tivesse nessa lista aqui, Paulo Roberto Andel, dos artilheiros, pela média seria em primeiro lugar, disparado. Aliás, eu lembrei o que eu ia falar naquela hora. Houve um grande bafafá na imprensa quando o Neymar chegou ao 100º gol, acho que com 20 anos, 21 anos, uma coisa assim, quando ele chegou ao 100º gol da carreira. Com 21, Pelé já tinha 300. Isso dá uma noção do que Pelé foi. Valdo, que foi o nosso maior artilheiro, fez 320. O Pelé, com 21, tinha 300. Maravilha. Sim, fez não só 1.200 e sim, lá vai fumaça, alguma coisa. Exatamente. Tá aí, Renato Ram chegou de sola e chega botando a bola para dentro. Lúcio Bairral, seu boa noite, Lúcio. Boa noite, vamos todos ao mandar hoje o beijo. Eu não vou falar o nome dela que eu sempre erro. Eu não sei se é Vivian, tá bom. Não tem eu chamava de quê? Você chamou de tudo quanto é nome. Não, chamei de coisa parecida. Lilian, ó. Vivian. Vamos lá. Minha namorada, portentosa, parceira de todas as horas. E um beijo para ela, um grande abraço para todos os tricolores.
esse ano já foi pro saco, vamos renovar. Esse ano já foi pro saco, vamos renovar. Você tá falando, já mudou. Você tá falando da Vivian. Falei foi da pro saco. Falei da Vivian, um beijo e torcida tricolor. Esse ano já passou. Susto, rapaz. Esse ano já passou, já foi o que tinha que dar. Enfim, torcida tricolor agora é festa, é o livro do Garcês, é a festa da Fiel. E vamos comemorar o título sábado, se Deus quiser. Sim, esse vale. Sub-15, diga, Paulo. Rapidinho, antes do Coelhão falar, eu ia só pedir o seguinte: antes do Coelhão falar. Por que Coelhão? A gente vai explicar isso na próxima edição. Agora eu quero saber, pô. Antes do Coelhão falar, eu só queria dizer o seguinte: que é isso? Estão aqui em completo silêncio todas as personalidades da torcida tricolor. Sim. Carlos Alberto de Lima, seu Limão e Marina Oliveira. Marininha. Visita aqui no estúdio, estão no silêncio. Marininha, mais cedo tivemos a presença de João Antônio, rapaz. Pois é, um grande torcedor também. Tá na média. Um jogo, uma vitória de goleada. O seu Limão acho que tá se empolgando um pouco mais, que tá na hora da saída. É verdade. Ele vai dar uma boa noite. A gente vai chamar ele pra falar aqui já. Pode passar a bola pro Coelhão. Vamos lá. Pô, Coelhão, depois eu quero saber essa história de Coelhão. Tem alguma coisa a ver com Volta Redonda, não, né? Vamos lá. Paulo Tibúrcio. O popular Tiba, nada de Coelhão, não é de Coelhão. Quem é Coelhão? Agora eu não entendi. Falou que foi você, pô, é você o Coelhão. Mas eu não vou te chamar de Coelhão, que é sacanagem. Eu não vou falar que é você, Tiba Coelhão, porque nossos ouvintes descobriram que você é Coelhão, só vão te chamar de Coelhão daqui pra frente. Não é o Tiba, não vou dizer que é o Tiba. Tem até capa da Veja pra fora. Rods que diz. Mentira. Vai lá, Coelhão. Ô, Tiba, deu seu boa noite. Sim, vamos lá. Bom, em termos de futebol não tem muito o que falar, né? Vai ser o jogo Fluminense-Corinthians, com certeza vai ser um jogo muito ruim. A gente vai lá até para prestigiar o time, né? Não o clube, na verdade, não os jogadores. Vamos falar de festa mesmo, vamos estar no lançamento do livro do Garcês. E bola pra frente, vamos esperar em 2015, que pra mim é o que conta agora. Beleza, tá aí o Paulo Tiba. Nada de Coelhão, o Paulo Roberto Andel. Não chama o cara de Coelhão, não, que é sacanagem. Pô. Escuta, vai lá. Daqui a pouco o pessoal na interatividade vai lá, cadê o Coelhão? Pô, isso não se faz. Tiba, gente. Tiba. Tá bom, tá bom. Renato Ram é o dono da noite, Renato Ram. Vai pra Niterói daqui, direto? Não, vou ao aeroporto. Ih, vai no aeroporto, rapaz. O que é aeroporto? Sabe o que é aeroporto, né? Sei. Mas esse não dá. Que isso, tem muita mala. Rodrigo e minha filha estão chegando. Rodrigo, mais conhecido como Rod de Brasília. Tá certo. Eu vou buscá-los agora. Vai levar o seu irmão no aeroporto também? Seu irmão vai fazer uma festa no aeroporto. Ele vai viajar pra onde hoje? Oh, meu Deus do céu. Boa noite pra quem? Pra esposa, tá obviamente. Certo. Quase 40 anos. A gente tem que mandar um maravilha, beijo. Maravilha. Isso é que é uma importante. Companheira de muito longa data. Isso é que é importante. Acho que domingo o jogo com o Corinthians, a torcida do Corinthians fatalmente será maior do que a do Fluminense. A torcida do Corinthians fatalmente será maior que a torcida do Fluminense. Não tô rindo aqui, desculpa, Renato. Pô, sabe esse negócio de coelhão? Mandaram uma foto de um coelho aqui na interatividade. Sacanagem, cara. Pode completar. Porque com certeza a torcida tricolor vai se resumir ao pessoal do Panorama os 15 de uns 150 malucos ali das torcidas organizadas. E a torcida do Corinthians vai descer e vai vir em peso. E é bom porque pelo menos vai deixar um dinheiro aí pro Fluminense, né? Beleza, tranquilo. E pior, eu acho que o Fluminense vai ganhar esse jogo. Eu também acho. Eu tenho quase certeza que o Fluminense vence esse jogo do Corinthians. Só de sacanagem. Mas os jogadores vão querer dar uma resposta, entre aspas. Mas deixa eu te contar, né? Agora. Bom, enfim, chegando ao fim, mais um programa do Panorama Tricolor. Lembrando a você que teremos um lançamento, não digo nem nesse, mas no próximo, quem sabe, o Funk do Papagaio, galera. Vamos lançar aqui o Funk do Papagaio. Eu não vou dizer nem quem é o autor, porque o autor é o ouvinte mais Davis, de música de... Ótimo, não sou eu, tá? Embora eu curta muito mais Davis. Ele fez o Funk do Papagaio, mas é sensacional. Só vou dizer uma coisa, é integrante do Panorama Tricolor, fez o Funk do Papagaio, fez o funk também do Pão com Mortadela, é isso? Eu quero imagens. Então, a gente vai lançar esse funk no próximo programa.
tranquilo aqui pra galera do Panorama Tricolor. Então, galera, para vocês que ficam, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, chama o seu Limão ali, chama o seu Limão, eu quero ver a volta do seu Limão, porque o pessoal não vai dormir tranquilo se o seu Limão não der boa noite. Esse aqui, seu Limão, fala nesse microfone aí. Boa noite, seu Limão. Boa noite a todos. Vai para o aeroporto, não? Não vou não, vou deixar ele sozinho hoje. O aeroporto vou te contar, hein? Você sabe o que é aeroporto, né? Eu sei. Tá, sabe. Então tá. E estarei lá domingo para ver o jogo e também no sábado, se Deus quiser, para o lançamento do jogo. Fala o nome da nossa clínica odontológica, Oral Prime, da Carlinha, não é isso? Isso, Oral Prime. Oral Prime Clínica Odontológica, tá certo. Ele é o manager. Você entra com medo de coelhão. Ops, não é outra história, não é coelhão. Não é comigo, não, nem contigo. Beleza. Ok, gente, uma boa noite. Valeu, seu Limão. Seu Limão, a presença é importantíssima. Finalzinho terrível de temporada. Seu Limão, a presença é importante. Quando o seu Limão não vem, o programa não é o mesmo. Ele fica ali quietinho e tal, parará, mas tá ali só a presença dele, né, Renato? Aí a quinta-feira fica gostosa, que beleza. Olha aí, o funk do papagaio, semana que vem, beleza? Eu vou ver se eu acho aqui uma base de funk. Se eu achar uma base de funk, eu vou colocar aqui o funk do papagaio para o nosso querido Paulo Roberto Andel cantar aqui o funk do papagaio. Enfim. Não canta isso não, rapaz. Que tá isso, doido? cara? Assume, toma que o filho é teu. Que isso, faz isso não, cara. Faz isso não. Se tiver uma base de funk, a gente vai cantar o funk do papagaio para se despedir. Aí, Paulo Roberto Andel. Manda ver, Paulo Roberto Andel. Corpaco, papaco, papaco, paco. Corpaco, papaco, papaco. Sensacional. Depois dessa ficamos com essa. Encerramos aqui o Panorama Tricolor de hoje. Boa noite. Pra você que fica, boa noite, galera Tricolor. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera do Fusão. Até a próxima com mais um show de bola do verdadeiro e único Tricolor.